Hello, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo da Eli. E o convidado de hoje é o Fábio Carola, ele é representante da Humber College, uma super universidade no Canadá, pública, que oferece, no Canadá, em Toronto ainda, com dois campi enormes, com uma estrutura maravilhosa. Então, uma super opção para você que ainda não escolheu para qual instituição você vai. Então, pode ser uma grande opção para você. O Fábio já trabalha com educação internacional há muitos anos, ele sabe tudo sobre isso e escolheu a Humber para apresentar e representar aqui no Brasil para a gente. Então, aproveite e é isso. Com vocês, o nosso bate-papo com o Fábio Carola. Fábio, eu conheço a Humber, sou apaixonada pela Humber. Mas assim, Que conta para bom. quem não conhece, nunca ouviu falar ainda. Quem é você? Quem que é a Humber? Se Olha apresenta um só, pouquinho, Eli, por favor. eu trabalho já com educação internacional há 13 anos, então eu já fui intercambista, fiz meu intercâmbio no Canadá, aprendi inglês no Canadá. Já trabalhei para a escola de inglês, então eu já representei uma escola de inglês canadense aqui no Brasil. Depois, por 9 anos, eu trabalhei em agência de intercâmbio, então eu também tive minha agência de intercâmbio. Depois, eu trabalhei na matriz de uma rede de intercâmbios. E há mais ou menos 2 anos e meio, eu voltei a representar escolas. E represento hoje o Humber College, que é um college público no Canadá. É o maior college público do Canadá em número de estudantes. São 33 mil alunos em período integral. Então, o college realmente é enorme. Tem uma variedade imensa de programas. Então, são mais de 250 programas em mais de 8 áreas de estudo. E tem de tudo, assim. Mas o legal é que os colleges, o Canadá, na verdade, né, hoje é um dos países que tem o melhor custo-benefício para se estudar fora. O Canadá tem muito desse apelo de imigração, então muita gente que vai fazer um curso hoje está pensando em imigrar lá na frente. É uma coisa de cada vez, né? Uma coisa, eu sempre falo, é um passo de cada vez. Mas para quem não se qualifica para um processo de imigração direto hoje, ir através de um curso de ensino superior de uma instituição pública no Canadá é o melhor caminho. E aí a pessoa precisa ter inglês, né? Ela precisa ou fazer um IELTS, um TOEFL ou um Cambridge, enfim, qualquer um dos certificados de proficiência que a gente aceite, ou então fazer o programa de Pathway, que é o que a gente falou, que é um investimento maior, é um tempo que a pessoa vai ter que se bancar no Canadá sem poder trabalhar e tudo mais. E o Humber oferece tudo isso para o estudante. Assim. A gente, hoje, dos 33 mil alunos, a gente tem em torno de 6.500 alunos internacionais, então, em torno de 80% dos nossos alunos, eles são alunos domésticos. Então, até por isso que a gente exige que o aluno tenha uma proficiência no inglês, porque ele vai estar lidando com, na sua grande maioria, alunos canadenses. E dos 6.500 alunos internacionais hoje que a gente tem, são mais de 130 países e são em torno de 320 brasileiros. Então, é pouco se a gente comparar 320 brasileiros em 6.500, é pouco, e se a gente comparar em 33 mil, é menos ainda, né? Mas ainda assim, o Brasil é a quarta maior nacionalidade de alunos internacionais. Então, o Brasil está no top 4 aí de alunos internacionais, o que é bem legal. A gente tem visto uma procura muito maior pelo brasileiro, por diversos fatores, né? Como eu falei, eu acho que essa a possibilidade de aprimorar o currículo, né? Colocar um curso no exterior no currículo, ter a possibilidade de trabalho durante o curso, ter a possibilidade de aplicar para um visto de trabalho depois, e possivelmente, né, se ele se enquadrar, aplicar para um processo de imigração, acho que são os principais pontos que atraem os alunos, não só brasileiros, mas, no geral, o aluno internacional para ir para o Canadá. Acho que uma coisa muito legal da Humber e dos colleges no Canadá em geral é que a iniciativa privada investe, né? Quer esse profissional que vai se formar no college. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, Fábio. Como que é Isso, essa relação do college com as empresas? isso é bem diferente assim do que a gente está acostumado. Até para dar um contexto, assim, o Canadá é um país muito novo, né? Ele tem 153 anos, né? Então é um país novo. Até mais ou menos a década de 60, só existiam universidades no Canadá. No Canadá, existe uma diferença entre universidade e college. A universidade ela tem um foco acadêmico, então para quem quer seguir carreira acadêmica, pesquisa, né? E obviamente alguns programas que são mais teóricos, tipo matemática, química, física, engenharia, direito, medicina, esses programas que são muito teóricos,
eles são oferecidos em universidades. Então, até a década de 60, só existia a universidade no Canadá. E aí o governo percebeu que essas pessoas elas saíam academicamente muito preparadas, mas elas não tinham experiência prática. Então, quando elas iam para o mercado de trabalho, as empresas elas tinham que investir um tempo muito grande de capacitação para esses profissionais. Eles não tinham prática, eles só tinham a teoria. Aí, as empresas, não só do setor privado, mas as empresas no geral, junto com o governo, criaram esse conceito do college, que obviamente tem a parte teórica, mas ele tem muito prática. Então, a principal diferença entre o college e a universidade é, como eu falei, a universidade ela é teórica, né, acadêmica, né, o foco de pesquisa, e o college ele é focado no mercado de trabalho. Então, todos os programas que são oferecidos nos colleges no Canadá, nos colleges públicos, eles são previamente aprovados pelo governo, e para eles terem essa aprovação do governo, precisa existir essa demanda no mercado de trabalho. Então, as empresas dizem para o governo, olha, a gente está precisando de profissional na área de marketing. E aí eles vão lá e vão abrir mais cursos ou mais vagas na área de marketing nos colleges públicos. Então, isso é muito legal. O governo ele não deixa os colleges formarem mais profissionais do que o mercado de trabalho consegue absorver. E aí entra essa questão das empresas privadas, né? Então, óbvio, por ser um college público, a maior parte do dinheiro que é investido no college é da iniciativa pública, né, é do governo, porém, a gente recebe muito investimento de iniciativa privada. Por quê? Vamos supor que eu, Fábio, tenho uma empresa XYZ e preciso de profissionais de um determinado profissional. Então, eu vou lá, vou doar um equipamento ou uma tecnologia ou um dinheiro para que o college consiga formar profissionais que eu consiga colocar na minha empresa. Então, isso é muito legal no Canadá, porque as empresas investem, óbvio, né? Elas têm abatimento fiscal, desconto de imposto de renda, enfim. Mas, em contrapartida, elas investem no college, então, infraestrutura, os equipamentos que os alunos usam, as instalações, e óbvio, né, o conteúdo do curso é tudo de última geração, para que quando a gente forme esses profissionais, essas empresas da iniciativa privada, elas vão lá, recrutam os nossos estudantes e eles começam a ser um profissional produtivo a partir do primeiro dia de trabalho. Elas não precisam treinar e capacitar o profissional. Então, isso é muito legal no Canadá. E esse conceito surgiu mais ou menos na década de 60. A maioria dos colleges públicos foram fundados na década de 60, que foi quando surgiu essa demanda aí, né? O governo, junto com as empresas, eles perceberam essa questão aí da diferença entre que o profissional da universidade ele era mais acadêmico e aí surgiu o conceito do college. Então, é muito legal. E desde então, essa relação de college com iniciativa privada e o governo é muito forte. Eu sempre brinco que é uma engrenagem que funciona muito bem. É um ganha-ganha para todo mundo, né? Para o governo, para as empresas e, obviamente, para os colleges, porque a gente consegue ter mais dinheiro, consegue ter melhores equipamentos, melhores instalações, tudo de última geração. Então, isso é muito legal. Não, é incrível. E eu acho que a gente estava falando de investimento. Para o brasileiro que quer investir num college, acaba sendo muito mais rápido o retorno financeiro de um investimento num college do Canadá do que numa faculdade particular no Brasil, né? Porque quando a gente termina a faculdade no Brasil, a gente está ali nivelado, né? No básico do básico. E aí a gente tem que investir em especializações, em pós-graduações, para conseguir um spot ali, um lugarzinho ao sol no mercado de trabalho, para começar a se pagar, né, o investimento da universidade. Então, é completamente diferente e genial, uma coisa né? bem legal, e uma coisa bem legal que também é diferente, assim, principalmente se a gente comparar Canadá com o Brasil, no Brasil, a nossa cultura, a gente preza muito a gente ter um título, eu ter um bacharelado, eu preciso ter um bacharelado, e aí depois ir para uma pós-graduação, para um MBA, para um mestrado, doutorado, enfim. O Canadá, ele não, óbvio, né, que é interessante você ter um bacharelado, uma pós, enfim, mas ele não dá tanta importância para o título. Você pode ser um profissional muito bem remunerado, com um ótimo trabalho, sem necessariamente ter um bacharelado, né? E isso que é legal do college também. Porque o college, além de bacharelados e pós-graduações, a gente também oferece cursos de menor duração. Então, 2 anos e 3 anos. Que são como se fosse uma graduação menor.
Então, um aluno em 2 anos, ele, por exemplo, né, a gente quando sai do ensino médio no Brasil, a opção que a gente tem é ir para uma faculdade, né? Fazer um bacharelado normalmente de 4 anos. No Canadá, o aluno ele pode fazer um diploma de 2 anos, se especializar, e aquilo é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, ele consegue ter um bom emprego, um bom salário, e aí ele consegue progredir muito rápido, sem necessariamente ter que ir 4 anos direto para o bacharelado. E assim, a gente tem muito essa cultura, né? Então, às vezes, quando eu falo com pai e mãe, que, né, a gente que é um pouco mais velho, a gente ainda tem um pouco mais não, na verdade não é preconceito, é mais difícil da gente entender, porque a gente foi assim, né? Eu, quando saí do ensino médio, fui para a faculdade. Mas é difícil também, né? Porque quando a gente está falando que a gente tem 16, 17 anos, é difícil a gente ter certeza do que a gente quer fazer. Então, e quantas pessoas, eu sempre falo, quantas pessoas eu conheço que fizeram uma faculdade de 4 anos, não aprenderam nada, e depois mudaram de área, né? Então, perdeu, entre aspas, 4 anos, porque depois descobriu que não é aquilo. Então, isso também é legal no Canadá, porque o Canadá te dá opções de você fazer cursos menores, que tem uma excelente aceitação no mercado de trabalho, e que depois, lá na frente, se você quiser fazer um bacharelado, você não vai precisar de 4 anos num bacharelado. Você pode usar esses 2 anos ou 3 anos que você fez num diploma ou num diploma avançado para abater matérias do seu bacharelado. Então, isso no Canadá é muito legal. É muito legal. É incrível, realmente. E no college é mais mão na massa, né? Então dá para Sim, sentir o que é a profissão de fato, tipo, se é aquilo que eu exato. É isso gosto aí. mesmo ou não, se eu quero fazer isso para o resto da minha vida, né? É isso Então aí. tem essa flexibilidade, né? Principalmente para quem é mais novo, é uma experiência para saber se é aquilo que quer. É óbvio que a gente tem muito aluno que hoje vai para o Humber, tem mais de 25 anos, tem mais de 30 anos para fazer uma pós-graduação, enfim. Então já tem uma carreira estabelecida, já é formado em alguma coisa. E aí ele vai lá fazer um curso que vai adicionar na carreira dele, né? Seja na carreira profissional, seja na área acadêmica, enfim. Mas que eu sempre falo que para quem quer ter essa experiência de trabalho no Canadá, precisa ter essa base de estudo no Canadá. Porque é diferente, né? O que eu vi em administração, eu sou formado em administração. O que eu vi aqui no Brasil, algumas coisas são similares, mas muitas coisas são diferentes, porque lá eles estão ensinando num país de primeiro mundo, com uma outra visão de comércio exterior, com uma outra visão de comércio doméstico. Então, tem muita coisa que é diferente. Então, né, eu sempre uso o meu exemplo, porque muita gente aqui no Brasil ainda fala: ah, Fábio, eu sempre uso o meu exemplo, né? Eu sou formado em administração e tenho uma pós-graduação em business management, que é quase a mesma coisa, mas eu fiz no Canadá. E, teoricamente, as pessoas pensam: ah, você já tem uma graduação, tem uma pós, e aí você vai fazer o quê? Eu poderia muito bem fazer um diploma de 2 anos, que teoricamente é inferior a uma graduação. Não é tão verdade, mas assim, teoricamente na escala é inferior. Mas, por exemplo, hoje eu trabalho com marketing e educação internacional. Eu poderia muito bem fazer um diploma de 2 anos em marketing, que eu atuo com marketing hoje, tenho experiência profissional, mas não tenho experiência teórica dessa parte. Então, a gente ainda no Brasil tem muito preconceito do tipo: ah, eu sou formado, já sou graduado, eu só posso fazer uma pós-graduação. Não, você pode fazer outros cursos. O ideal é que sejam cursos que agreguem na sua carreira, que vão te alavancar profissionalmente ou academicamente falando. Então, isso que também no Canadá é bem legal, assim, que a gente não precisa seguir necessariamente essa escada de ensino médio, graduação, pós-graduação. Existem várias coisas que dá para você fazer diferente no Canadá. Isso também eu acho fantástico. É perfeito você falar isso, porque eu vejo muitos alunos nessa corrida, assim, não, eu já fiz a graduação e pós-graduação, então quero fazer um mestrado. Eu já fiz um mestrado, então eu quero fazer um pós-mestrado. Ou eu já fiz um mestrado, eu quero fazer um doutorado, ou um pós-doutorado, e não necessariamente, né? Tem um leque de opções aí. E principalmente quando a gente fala de mestrado, pós-mestrado, doutorado, tudo isso é muito acadêmico, né? Então, isso, na verdade, a gente nem oferece em colleges. No Canadá é só em universidade, porque é muito acadêmico. Isso é uma diferença legal também de saber, porque, por exemplo, os professores no Canadá de uma universidade, eles são todos pesquisadores. E os professores de college são pessoas que atuam no mercado de trabalho. Ou eles dão consultoria para outras empresas, ou eles têm a própria empresa e dão aulas no college. Então, isso também traz uma visão para dentro de sala de aula muito mais real do mercado de trabalho do que a parte acadêmica.
de novo, não que não seja importante, mas é muito o foco, né? O foco é diferente. Um é o foco acadêmico, o outro é o foco mercado de Mercado de trabalho. trabalho. Então, isso é muito legal. Perfeito. E como que é, assim, para o aluno que está estudando na Humber College, fazendo uma pós-graduação ou fazendo uma graduação, para construir carreira lá, depois que ele se forma, ele está a Deus dará, ou o college apresenta, ele dá para fazer um networking? Claro que depende do aluno, mas, assim, tem um facilitador Tem. ou... O que eu sempre falo, Eli, é que assim, a melhor vitrine para o mercado de trabalho é o seu college, são os seus professores. Porque, como eu falei, eles atuam no mercado de trabalho, então a gente tem muitos casos onde os professores acabam fazendo, tipo, falando para os melhores alunos, olha, tem uma vaga ali, ou então eu conheço, eu posso te indicar alguém. Então eu sempre brinco, não precisa ser puxa-saco do professor. Mas é interessante que você seja um bom aluno, se mostre esforçado, tenha interesse, faça bons trabalhos, porque isso é uma vitrine para o seu mercado de trabalho. Uma coisa legal no Humber é que, assim, de todos os programas que a gente oferece, em torno de 80% dos programas, ele tem um componente de estágio obrigatório para o aluno se formar. Então, o estágio não necessariamente ele é remunerado, ele pode ser não remunerado, mas o que vai valer é a experiência de trabalho na área dele quando ele se forma, né? Então, e esses programas que têm esse estágio, o Humber é que vai atrás de fazer essa colocação através das parcerias que a gente tem, né? Agora, uma vez que ele está formado, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele pode continuar usando as fontes do Humber. Então, a gente tem um departamento de meu Deus, Career Center, que eu tinha esquecido o nome. Então, um centro de carreiras que divulga vagas, que a gente realiza várias feiras de contratação dentro do Humber. Então, as pessoas podem continuar usando esse serviço, porém, uma vez que ele está formado, a gente não tem essa obrigação de fazer a colocação dele no mercado de trabalho. Mas ele pode continuar usando os nossos recursos, né? Então, vagas, a gente tem lá um departamento que ajuda o aluno a fazer o currículo, a montar um perfil no LinkedIn, tirar uma foto profissional para o LinkedIn. Enfim, a gente dá todo esse tipo de suporte sem que o aluno tenha que pagar mais por isso. Isso já está incluso, na verdade, em todas as taxas que ele paga, enfim, no valor do curso dele. Mas a gente dá esse suporte nesse sentido, né? Uma vez que ele está formado, ele pode continuar tendo acesso a essas plataformas, mas a gente já não tem mais essa responsabilidade de fazer a colocação dele no mercado de trabalho. Mas acontece muito dos alunos que, durante o estágio, depois acabam ou sendo efetivados, ou por conta do networking que fez durante o curso, conhecendo várias pessoas, acaba sempre sendo indicado, conseguindo uma indicação pelo professor, por outro colega de sala. Enfim, isso é muito comum, né? Hoje, isso não só no Canadá, isso em qualquer lugar do mundo, né? Networking hoje é essencial para todo mundo. Quais são as áreas mais populares entre os brasileiros, assim, estrangeiros no geral e os brasileiros também? Olha só, a gente tem em torno de 250 programas no geral, mas programas que têm vagas para alunos internacionais são em torno de 180 programas. Tá? Esses programas estão basicamente divididos em 8 áreas de estudos. Os 2 mais populares para aluno internacional e brasileiros são a nossa escola de negócios. Então, a gente tem uma variedade muito grande de programas na área de negócios, e aí vão desde os diplomas de 2 anos ou 3 anos, bacharelados e pós-graduações. E uma coisa legal também do college, ele é que, assim, os cursos eles são muito específicos. Eu tenho lá Business Administration, que é geralzão, mas eu tenho coisas muito específicas. Então, eu tenho RH, finanças, marketing, planejamento financeiro, logística, gestão de projetos, eu tenho gestão de eventos, gestão esportiva. Eu tenho, por exemplo, um curso de gestão financeira para a área de golfe. Enfim, eu tenho um curso na área de gestão para a área de estética e spa, gestão hospitalar. Então, coisas de fato muito específicas. Tá? A outra área que a gente tem muito, que é muito popular para brasileiro e aluno internacional, é a área de mídia. Então, toda essa parte de publicidade e propaganda, marketing digital, gestão de redes sociais, eu tenho fotografia, eu tenho jornalismo, relações públicas, toda essa parte de design, web design, a parte de modelagem 3D, efeitos visuais, programação de jogos, que é bem legal. Mas eu também tenho toda essa parte de produção e pós-produção de rádio, TV, cinema, teatro,
muita coisa legal. A gente tem muita procura por aluno. E uma área que tem muita demanda também, não só no Canadá, mas no mundo todo, é a área de TI. A gente também tem programas na área de TI. Eu não tenho tantas opções, mas eu tenho programas bem legais também na área de TI. Então, a parte de User Experience Design, que é essa parte de interface com o usuário. Eu tenho a parte de suporte de rede e suporte de computadores, a parte de Wireless Telecommunications. Então, várias coisas legais também na área de TI, que a gente também acaba tendo bastante procura, que é uma área, enfim, que a gente, daqui para frente, né, na verdade, de um tempo já para cá, é uma área que só vai crescer, né? Então, a gente tem bastante procura também. Mas é legal a gente falar também que a gente tem a área de Apply Technology, que é toda essa parte voltada para cursos na área de engenharia, então civil, elétrica, mecânica. Eu tenho cursos na área de arquitetura, paisagismo, cursos muito específicos para quem quer ser marceneiro, encanador, eletricista, soldador, enfim, tudo dentro da área de Apply Technology. Eu tenho programas na área da saúde, que são bem legais. As vagas são super limitadas para aluno internacional, porque eu tenho muita demanda doméstica, mas eu tenho enfermagem, técnico em enfermagem, eu tenho biotecnologia, tem muita coisa legal também dentro da área da saúde. O que mais? Eu tenho a área de serviços sociais, então a parte de Early Childhood Education, para quem quer trabalhar com educação infantil, Social Service Worker, Criminal Justice, Behavior Science, muita coisa legal também dentro da área da saúde. E a parte de hotelaria e turismo, né? Então, eu tenho cursos na área de hotelaria e turismo, mas eu também tenho cursos na área de culinária, eu tenho cursos na área de nutrição, várias coisas legais também nesse sentido. Então, é uma variedade. Uma das coisas que eu sempre falo que um dos pontos fortes do Humber é a variedade de programas. Assim. Então, a gente consegue oferecer, não todos os programas, mas tem um leque bem variado de programas aí para os estudantes. Show. Fábio, como que você falou dos alunos de 25, 30, 35, então às vezes tem aquele profissional que já está com uma carreira no Brasil e não pensou ainda, né? Uhum. Quer uma carreira melhor, que pague mais, que tenha essa... Eu acho que o grande problema do Brasil, que acaba fazendo o brasileiro olhar para outras opções, é a falta de perspectiva de crescimento financeiro, mesmo que já esteja numa posição de sucesso, assim, Uhum. não percebe não tem essa percepção de crescimento financeiro no Brasil. Então, como que é a aceitação da Humber, por exemplo, do próprio Canadá, do mercado de trabalho, para profissionais nesse perfil de 35, que já tem uma carreira? É possível estudar, ir para uma sala de aula, se especializar Sem em alguma dúvida. área? A gente tem tido, na verdade, cada vez mais procura por esses profissionais, né? Muita gente com família, né? Então muita gente pensando no futuro de filhos, enfim, né? Nos benefícios que os filhos vão ter em estudar fora, enfim. É legal falar que, por exemplo, quem está indo com família, um dos dois tem que estudar, o outro pode trabalhar período integral. Filhos na província de Ontário, a partir de 4 anos, podem ir para a escola pública, gratuita. Então, tem vários benefícios. Então, a gente tem visto muita gente com esse perfil. O que eu sempre falo, é que assim, toda a experiência que o aluno ele tem no Brasil é sempre muito válida. Mas ele tem que ter em mente que nem sempre ele vai chegar, e nem sempre, digo, na grande maioria das vezes, ele não vai chegar no Canadá e ter o mesmo... eu era diretor no Brasil, então eu vou começar trabalhando como diretor. Não é a realidade. Né? Ele vai começar, até porque ele está num país que a primeira língua não é a língua oficial dele, é um outro estilo de vida, o mercado de trabalho funciona diferente. Então, o que eu sempre digo é que o aluno ele precisa estar preparado para dar 2, 3 passos para trás para conseguir progredir. A diferença é que essa progressão no Canadá ela é muito mais rápida do que no Brasil. Né? Você consegue, e o que eu sempre falo é que a gente consegue no Canadá ter uma vida mais digna sem ter que ganhar muito dinheiro. Então, eu consigo ter acesso à educação de ótima qualidade, gratuito para os meus filhos, eu consigo usar o sistema de saúde sem ter que pagar um seguro privado, enfim, são vários benefícios. Então, ganhando menos, teoricamente, você consegue, às vezes, ter muito mais coisa, né? Então,
você consegue comprar uma casa melhor, o carro é muito mais barato no Canadá. Então, assim, e você vai estar ganhando em dólar, né? Então, o custo de vida no Canadá ele é alto, mas você vai ganhar mais, né? O dinheiro vale mais no Canadá, assim eu digo. E eu não estou falando em conversão, eu estou falando o poder aquisitivo no Canadá ele é maior do que o poder aquisitivo no Brasil, por o dinheiro que a gente ganha. Né? Então, isso eu acho que é o que atrai muita gente. E, de fato, é o que eu falo, assim, óbvio, né? Que quanto mais experiência de trabalho você tiver, melhor, mas o aluno ele tem que estar preparado para começar um pouco mais de baixo e progredir. Essa progressão ela é totalmente possível. O mercado de trabalho ele aceita profissionais de todas as idades. Uma coisa que é legal no Canadá, o formato do currículo canadense ele é completamente diferente. No Brasil, a gente está acostumado a colocar foto, idade, se eu sou casado, se eu tenho filho, onde eu moro, enfim. O Canadá não tem nada disso. Não tem foto, ele não quer saber se você é casado, ele não quer saber onde você mora, ele não quer saber de que país você é e ele não quer saber a sua idade. Ele vai te chamar para um processo seletivo baseado, de fato, na sua experiência profissional e naquilo que o seu currículo está dizendo. E aí, se você vai para frente ou não, aí é outra história. Mas ele não quer saber. No Canadá, perguntar a idade, perguntar a descendência, perguntar se é casado, se tem filho, eles encaram isso como preconceito. Então, eles não fazem isso de maneira nenhuma. Eles vão te chamar para uma entrevista, de fato, pela sua experiência profissional e pelo seu histórico ali que você está contando no seu currículo. Então, é super justo, né? A gente sabe que no Brasil, às vezes, a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito machista. Então, às vezes, a gente não chama uma mulher porque ela pode engravidar, então a gente sabe que tem que dar licença maternidade, ou então um homem porque ele é um pouco mais velho. O Canadá não tem dessa. Você vai ser contratado pela sua capacidade, né? Capacidade profissional. Então, não tem isso. Ele não quer saber, às vezes não chama a pessoa para um processo seletivo porque mora longe. O Canadá não tem isso, não. Eles não querem saber onde você mora, com quem você mora. Eles querem saber o que você, de fato, sabe fazer. Isso é super justo, né? Quais são suas competências, de fato, né? Exato. É isso aí. Agora, Fábio, fala um pouquinho sobre a necessidade do inglês. Porque eu falar para os meus alunos é diferente de alguém de fora. Não, mas você é uma pessoa super capacitada, né? Você sabe exatamente como é que funciona. Então, o pré-requisito para você entrar num college, né? Como aluno internacional, são 2 pré-requisitos básicos. Dependendo do curso, existem mais pré-requisitos, mas para qualquer curso, 2 pré-requisitos são básicos. O histórico escolar, que vai poder ser ou do ensino médio ou da graduação, dependendo do curso que você vai querer fazer, e a proficiência no inglês, né? A proficiência no inglês para o aluno internacional ela é obrigatória. Hoje o Humber aceita o IELTS, o TOEFL e o Cambridge, tá? Essas 3 proficiências. Então, o aluno que estiver aqui no Brasil e ele tiver um desses 3 certificados de proficiência, ele pode entrar direto, é o que a gente chama de admissão direta. Ele não precisa fazer um curso de inglês, ele apresentou o resultado do teste que a gente exige, e aí cada programa, cada tipo de certificação é uma nota diferente, mas ele apresentando esse certificado, o pré-requisito do idioma está completo, né? Está cumprido. Então, ele não tem a necessidade de fazer um curso de inglês, enfim. E aí o que eu sempre falo óbvio, né? Se a gente for levar em conta a questão financeira, fazer o certificado de proficiência daqui do Brasil é muito melhor, não tem a menor dúvida. Mas, óbvio, também não adianta eu ter o inglês básico e querer ir direto fazer um preparatório para o IELTS e para o TOEFL, que eu vou pastar, né? Até porque o legal, você é muito mais especialista do que eu nisso, mas você sabe que o preparatório para o IELTS e para o TOEFL, ele vai focar naquilo que você tem que fazer na prova, né? É muito técnico. Então, para isso, e é o que eu também falei isso lá no começo, mas eu sempre recomendo para os nossos alunos que vão fazer o IELTS ou o TOEFL, fazer um preparatório. Eu já falo inglês, enfim, já viajei, já fiz curso, vou lá, vou me inscrever. Eu conheço muita gente assim que fala inglês muito bem e que não consegue tirar uma nota no IELTS e no TOEFL para entrar no college. Porque, de fato, as 2 provas exigem um planejamento, são provas técnicas. Então, você precisa fazer muito simulado, tem regrinhas, tem tempo. Você precisa aprender a administrar o seu tempo para fazer a prova. Então, tudo isso é abordado num curso preparatório para o IELTS e para o TOEFL. E eu sempre indico para os meus alunos, porque faz toda a diferença na preparação da prova, na preparação para a prova, né?
Que legal. E faz mesmo, né? Na verdade, é bem isso. A galera vai com inglês fluente, C2, e não consegue a pontuação porque Uhum. não conhece a prova, né? Assim, não É isso sabe aí. as estratégias para fazer a prova. E vai lá um B1, um B2 que está bem treinado, consegue uma pontuação até maior, né? É isso aí. É É bem exatamente isso. diferente mesmo. Mas que Que bom. legal, que legal. Que bom, Como tem estão as bastante público mesmo. coisas? Eu tenho notado cada vez mais o brasileiro se preparando para fazer o IELTS e o TOEFL, até porque, dependendo muito do nível do inglês da pessoa, vale muito mais a pena do que ir para lá, estudar inglês. Enfim, o investimento é menor, dependendo, obviamente, do quanto a pessoa precisa aprender inglês, mas vale, eu sempre falo, dependendo do quanto a pessoa precisa de inglês, tem que fazer aqui um preparatório e focar naquilo que ela quer fazer, em vez de só fazer o inglês, focar naquilo que ela quer fazer, porque de fato a prova do IELTS e do TOEFL é uma prova técnica, né? Você É tem que muito saber ali. específico, né? Sim, é isso aí. E fazer um pé é maravilhoso, né? Porque prepara o aluno também para o que ele vai encontrar no college, Ora, mas uhum. é o quê? Uns 10 mil reais por mês, né? Se for contar Ah, não, é aí bem, curso, não, sem dúvida, acomodação, sem dúvida, o sem investimento é dúvida. bem sem trabalhar, né? Sem Sem poder trabalhar, é isso trabalhar. aí. Então, É assim, isso aí. Agora tem uma vantagem, se ele faz dentro do college, ele pode, ele não, o aluno não, mas o cônjuge hoje pode trabalhar, mas isso é benefício para quem está indo em família, e o preço dentro do college é mais caro do que de uma escola privada. Então, enfim, tem os eu prós e os sempre falo, contras, né? eu sempre falo, se a pessoa puder se preparar e tiver o nível para fazer direto um IELTS ou um TOEFL, vai direto, sem dúvida nenhuma. Fora que em questão de visto fica mais simples, né? Já aplicar o visto certo, já daqui tudo sem Sim, condicional, sem sem dúvida, entraves, facilita, né? sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Um certificado, qual que é a nota? Você lembra assim, de cabeça? Assim, Lembro. qual que é a nota exigida para um Olha certificado? só, para certificados e diplomas e advanced diplomas, o TOEFL é de 80, com nenhuma nota abaixo de 20, e o IELTS é 6, com nenhuma nota individual abaixo de 5,5. Então, 6 de overall, com nenhuma nota abaixo de 5,5. Tá? A única exceção são os programas na área da saúde, que é um pouquinho mais alto. Tá? Os bacharelados, o TOEFL vai para 84, com nenhuma nota abaixo de 21, e o IELTS vai para 6,5 com nenhuma nota abaixo de 6. Tá? E para pós-graduação, o TOEFL é 88 com nenhuma nota abaixo de 22, e o IELTS é 6,5 de overall com nenhuma nota abaixo de 6. Ah, perfeito. Só uma dúvida, assim, eu estou aplicando lá para uma pós-graduação. Tá E bom? aí eu estudo e consigo lá um overall 6,5, mas com uma nota abaixo de 6, uma 5,5. Eu Tá bom. consigo mudar minha aplicação para um, sei lá, Advanced Diploma, por exemplo, para não perder Consegue, o intake, enfim, consegue, tentar, né, pelo menos uma consegue, vaga no... As vagas da consegue. Humber são disputadas, né? Na verdade, assim, é bem disputado. A gente é o college que mais recebe a aplicação de aluno internacional no Canadá, mas a gente tem uma demanda, a gente tem vagas limitadas também, porque a demanda do mercado canadense é muito alta. Então, por ser um college público, a prioridade é do estudante doméstico. Né? Então, quanto mais canadenses procurando aquela vaga, menos vaga eu vou ter para aluno internacional. Então, isso faz com que, de fato, seja muito concorrido. Você pode, quando você faz a sua aplicação, você pode colocar até 3 cursos na mesma aplicação. Então, você pode, Ah, que por exemplo, show! colocar uma pós de primeira opção, um advanced diploma, um diploma na segunda opção. Mas se nesse meio tempo você decidir mudar, também você pode solicitar para fazer alteração, desde que tenha vaga, está sempre sujeito à disponibilidade de vaga, mas dá para pedir para mudar, sem problema nenhum. Ah, que show, que maravilha. É porque Dá eu para mudar. faço essa pergunta porque eu já vi muita gente desistir do sonho, Ah, faz a não. prova uma, duas, três vezes sem preparatório, e aí bate na trave, sabe? Consegue o overall, mas não consegue uma sessão, fica ali faltou meio ponto. E aí acaba Enfim. deixando para lá por não vou, mas deixa para lá, eu quero fazer a minha pós e assim, deixa um leque de oportunidades incríveis
Sim. por causa de meio ponto em uma Não, sessão. Então, existem assim, opções, sem dúvida nenhuma. Existem opções. Eu acho que vai muito, assim, nem sempre a gente tem o curso na mesma área ou na mesma especialização que a pessoa quer fazer da pós-graduação no Advanced Diploma. Talvez ele tenha que ajustar. Mas existe essa possibilidade, sem dúvida nenhuma. não, perfeito. Fora isso, né, Fábio? Você contou a sua história e fora o fazer o curso, a pós-graduação ou o Advanced Diploma ou o diploma, ainda tem toda essa experiência de estar num país incrível. Vamos rasgar a seda agora para o Canadá. É um país Eu incrível, sempre né? brinco, Conta um pouquinho eu para a sou gente. suspeito. Eu sou suspeito. Mas é o que eu falei, assim, o Canadá é um país muito novo. O que eu acho legal do Canadá, assim, ele é que é um país novo, e, assim, como a gente trabalha com isso, eu já tive a possibilidade de viajar para muitos lugares, né? E, de fato, o Canadá, dos lugares que eu viajei, é o lugar que eu não me sinto um estrangeiro. Porque o canadense ele é receptivo, ele é muito solícito e ele tem zero preconceito com o imigrante. Até, e eu sempre, uma das justificativas que eu uso para isso é que, assim, o Canadá ele já foi colonizado por duas culturas diferentes, né? Então, pelos britânicos e pelos franceses. Então, ele já tem isso de base de ter essa diferença cultural. E o Canadá, hoje, na sua grande maioria, ele é formado por imigrantes, né? Então, pessoas que imigraram para o Canadá e constituíram família lá, pessoas que já estão na segunda, na terceira geração, mas que ainda têm o estereótipo que não é aquilo que a gente imagina de um canadense, loirinho de olho azul, né? De olho claro, que é o que menos se encontra, na verdade. Então, isso que eu acho muito legal do Canadá é essa diversidade cultural e a receptividade do Canadá, até porque o canadense ele tem ciência de que ele precisa do imigrante, ele precisa do estrangeiro para fazer o país rodar, para fazer a economia rodar, e até por isso que hoje no Canadá existem muitos tipos de processo de imigração, porque eles precisam de gente qualificada e tudo mais para, enfim, fazer a economia rodar. Eles querem pessoas, na sua grande maioria, pessoas jovens que vão constituir família, que vão pagar imposto, e que, enfim, em contrapartida, vão ter todos os benefícios que o Canadá oferece, né? Segurança, por muitas vezes, tá eleito ali entre os top 5 de melhores países para se viver no mundo, com melhor qualidade de vida, melhor segurança, com melhor estudo. Então, está sempre nesses rankings de melhores países do mundo. Então, isso traz muita... o que eu falei um pouquinho tempo atrás, assim, a gente consegue ter uma vida digna sem ter que se matar de trabalhar, sem ter que ganhar rios de dinheiro, igual aqui no Brasil, né? Então, no Brasil, para a gente ter uma vida um pouquinho mais decente, vamos dizer assim, eu preciso ter um carro, eu preciso pagar seguro, eu preciso pagar plano de saúde, eu preciso botar meu filho numa escola particular, e só nisso aí é uma baita grana. No Canadá, não, você consegue ter acesso a tudo isso tendo uma vida mais simples. Você não precisa ser um diretor, um gerente, para ter uma casa própria, para ter um carro bacana, para ter os seus filhos sendo educados num sistema de ensino público de qualidade. Então, isso, acho que o Canadá, fora assim, a beleza natural, né? O Canadá, as cidades no Canadá são lindas, oferecem tudo que você pode imaginar, tem praia, tem montanha, tem neve, né? Enfim, é de fato sensacional, assim. E o Canadá, né, para justificar também toda essa parte de demanda de estrangeiro e tudo mais, o Canadá tem a segunda maior área territorial do mundo e a população é menor do que a população do estado de São Paulo. Então, de fato, eles precisam... Óbvio que tem lugares que não dá para se viver por conta do frio, mas, de fato, eles precisam de gente no país, né? A diferença é que eles querem pessoas qualificadas, né? Eles não querem qualquer pessoa que não fala inglês, enfim. Então, que eles querem pessoas, de fato, qualificadas para fazer com que o país continue girando, enfim, tudo mais. Então, isso é bem, bem interessante. E você morou onde no Canadá? Conta um pouquinho da sua Eu experiência, como morei, eu foi? já, assim, se eu for contar de todas as vezes, eu já fui mais de 20 vezes para o Canadá, né? Enfim. Mas morar, de fato, eu morei um ano em Vancouver, quando eu fui fazer o meu intercâmbio, e depois já morei 3 meses em Toronto. E já fui muitas outras vezes, mas de morar mesmo, eu passei primeiro um ano estudando inglês, quase um ano estudando inglês, e depois 3 meses, quando eu comecei a
trabalhar para uma escola de inglês, que a base deles era em Toronto. Logo quando eu comecei a trabalhar para, enfim, treinamento, enfim, adaptação, todo esse tipo de coisa. Mas, de fato, eu sempre brinco que o meu coração pertence a Vancouver, porque foi a minha primeira experiência fora do país, e foi onde eu morei quase um ano, então eu tenho amigos que moram lá ainda. Tipo, você morar quase um ano num lugar, você constrói, né, algumas raízes, principalmente emocionais, assim. Mas profissionalmente, eu acho que Toronto acaba oferecendo mais opções. Eu acho que tem muito de perfil também. Hoje, se eu fosse morar, possivelmente eu moraria em Toronto. Mas eu acho que Toronto, para quem procura, principalmente estar focado na área profissional, Toronto é a maior cidade, é a cidade que tem o maior número de empresas. A província de Ontário, né, onde está localizado Toronto, é o maior PIB do Canadá, mais do que 2 vezes o PIB de British Columbia, que é o segundo maior PIB. Então, tudo isso reflete, óbvio, que as melhores oportunidades, o número maior de oportunidades está na província de Ontário, né? E Toronto é a principal cidade ali na província de Ontário. Então, de fato, tem muita coisa legal acontecendo ali perto. Show. E a Humber está onde? A Humber está em Toronto. A gente tem 2 campos em Toronto, os 2 na cidade de Toronto, porém não no centro. A gente está um pouquinho mais afastado do centro, mas são 2 campos grandes. Um campus tem em torno de 22 mil alunos e o outro tem em torno de 11 mil estudantes. Então, são 2 campos. Um a gente chama de North Campus e o outro a gente chama de Lake Shore. Então, são 2 campos bem grandes e tem toda a estrutura que você pode imaginar, desde residência estudantil, então os alunos eles podem morar dentro da residência, mas tem tudo, tem todo tipo de restaurante, desde cafeteria, fast food, à la carte, coffee shop, enfim, tem tudo. Tem piscina, academia, sala de ginástica, quadra poliesportiva, campo de futebol, enfim, tem tudo. A infraestrutura é fantástica, assim. Enfim, moro em São Paulo, então a gente, né, em São Paulo tem muita faculdade privada com excelente infraestrutura, nenhuma chega ao pé de nenhum college público no Canadá. É de fato uma infraestrutura sensacional, assim. E fora a qualidade de ensino, né? Porque sendo público, no Canadá é de fato sinônimo de qualidade. Então, lá, normalmente no Canadá, vai para uma instituição privada aquele aluno que não conseguiu entrar numa instituição pública no Canadá. Então, aqui no Brasil, eu sempre faço um paralelo com o Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem as nossas faculdades e universidades públicas, o conceito, né? A gente sabe que o ensino é muito bom, né? Estão os melhores profissionais, sem dúvida nenhuma, mas normalmente a infraestrutura deixa a desejar, né? Normalmente não tem papel higiênico no banheiro, a sala de aula, a carteira quebrada, o ar-condicionado funciona. No Canadá, não. A qualidade do ensino ela é a melhor possível, é pública, e a infraestrutura melhor possível é pública. Porque, como a gente falou lá atrás, não tem só investimento público, ele tem investimento privado também, né? Então, tudo que você pode imaginar de melhor está dentro dos colleges públicos, colleges e universidades públicas no Canadá. O fato da gente poder, né, das pessoas que optam de ir para lá, não é fácil, não é um mar de rosas, né? E tem problema como todo lugar, né? Quando é diferente de quando a gente vai por turista e a gente vai para morar, porque quando a gente vai turista, a gente, né, só vai nos lugares bacanas, só vê as coisas legais. Óbvio que tem problema, mas tem todo esse processo de adaptação. A gente não está num país que não é a nossa primeira língua, mas de fato é recompensador, assim, o que a gente paga-se muito imposto também, mas a gente vê uma retribuição do governo pelo imposto que é pago, né? Como eu falei, o ensino público é o melhor, não paga-se plano de saúde, enfim, tudo lá a gente tem um retorno, a gente vê um retorno daquilo que a gente está pagando, que é o imposto, né? Diferente daqui que, enfim, a gente paga uma pancada de imposto também, mas normalmente a gente acaba tem que contratar tudo por fora. Segurança, saúde, exatamente, é isso aí. Educação, etc, etc. Enfim. Mas quem está assistindo a gente está acostumado com essa realidade, né? De ter que pagar por segurança, por educação, por saúde, e mesmo assim nada garante, né? Então, não, sem dúvida. Então, quem nos assiste já conhece essa história e quer algo diferente, né? Quer sem dúvida. Uma possibilidade de uma carreira fora e o Canadá oferece isso, e através da Humber facilita bastante, né? Sem dúvida nenhuma. O Canadá tem muita possibilidade, tem muita... E eu sempre falo assim, às vezes
o curso que a pessoa quer não tem no Humber, mas tem em outro college público. Então, isso também é bem democrático assim no Canadá, porque, como a gente também falou lá no começo, o governo não deixa todos os colleges oferecerem os mesmos cursos para a gente não saturar o mercado de trabalho de um determinado profissional. Então, tem curso que tem no Humber porque a demanda é maior na região do Humber. Tem curso que só tem em Niagara porque a demanda é uma demanda específica da região de Niagara. Então, isso também é legal no Canadá, né? Eles não deixam todo mundo oferecer para não saturar o mercado de um determinado profissional ou de uma área específica. Mas eu tô para ver o Humber atender o curso que a pessoa quer, porque Não, tem bastante opção. Curso, meu tem Deus, bastante opção. Tem muita opção opção, legal tem muita opção. Né, que dá até, meu Deus, qual que eu faço? Esse porque é muita coisa bacana. Mas tem muita opção, é bem legal. É incrível. Fábio, eu acho que é isso. Brigadíssima. Imagina, por você eu que agradeço. dividir seu conhecimento sobre o Canadá com a gente, falar sobre a Humber. Eu acho que ainda é difícil de conseguir informações seguras, né, sobre intercâmbio, sobre estudar fora, sobre a Humber, por exemplo, e com tanta clareza, com tanta simpatia, assim. Imagina, Então, obrigadíssima por dividir, por doar seu tempo. Eu que agradeço pelo seu convite, pela oportunidade. Quem quiser seguir a gente no Instagram, no Facebook, é @HumberBrasil. A gente posta um monte de coisa que acontece no college, posta coisa sobre os programas. Enfim, se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo, podem falar com a Eli. Enfim, a gente está à disposição. Com o Fábio. O que vocês precisarem. Sobre a Humber, sobre, né, o estudo dos programas, acho que super legal a gente deixar um contato seu, Fábio, acho que ou site ou e-mail. Pode mandar para a gente mensagem ou pelo Facebook ou pelo Instagram, legal, @HumberBrasil, que isso vem automaticamente para mim ou para alguém que trabalha comigo, a gente vai responder. E aí, toda essa fase de preparatório para o inglês, para o IELTS, para o TOEFL, vocês podem direcionar isso tudo para a Eli, que não tem ninguém mais especialista aí nessa área do que ela para poder ajudar vocês nesse primeiro passo, que é um primeiro passo para depois entrar no college. Mas brigadíssima pelo seu tempo, Eu que agradeço. por dividir informação, tá bom? Obrigado, beijo, Fábio. Obrigada. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.